Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, gente, vamos comentar um pouco do que foi da vitória colorada no estádio Beira-Rio por 2-0 diante do Monson, com mais de 18 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio que foram ver o Internacional tentando confirmar a melhor classificação geral do Campeonato Gaúcho de 2025 nessa primeira etapa classificatória da competição. Um Internacional um pouco descaracterizado, até pelos seus desfalques, que não teve o Alan Patrick, não teve o Wesley, o Internacional já não tinha Tabata, já não tinha outro jogador, Rocher também, que vai ficar mais um tempinho fora, o Gabriel Carvalho, além dos jogadores que estavam servindo na Seleção Brasileira Sub-20, você tem aí o próprio Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, Ricardo Matias, e os jogadores devem de voltar logo depois. Mas vamos falar sobre esse jogo, pois o Internacional estava se concentrando no seu desafio diante do Monson e de olho do que estava acontecendo lá em Pelotas, na Boca do Lobo. Jogo entre Pelotas e Juventude. Um resultado positivo, caso aconteça um resultado positivo para o time do Juventude, e um resultado adverso por parte do Internacional, o Colorado não ficaria com a melhor classificação geral nessa primeira fase classificatória, mas o Internacional estava lutando para que isso não acontecesse. Nos primeiros minutos, muito difícil o jogo, caiu uma chuva torrencial em Porto Alegre, alagou todo o estádio Beira-Rio, por mais que tenha uma tecnologia de drenagem de campo, ficou muito difícil praticável um futebol aceitável nos primeiros 10, 12 minutos de jogo. Tanto é que mesmo um zagueiro experiente como o Agostinho Rojo foi atrasar uma bola para o Antony, atrasou mal, né? E quase comprometeu, quase deu um presente, um gol de presente para o time do Monson, que naquela altura ali do jogo, com a chuva torrencial acontecendo, e pela estratégia que vinha o Monson de apenas se defender, estava ótimo o jogo, estava maravilhoso. Estava ruim para o time que tinha que propor o jogo, por ser um mandante e por ser um Internacional, e a obrigação de vencer para ter a melhor classificação geral para que nas próximas fases decidisse a sua vida só na sua casa, no estádio Beira-Rio. Outras situações acontecendo, os jogadores tentavam aí, de alguma maneira, a única coisa que dava de fazer era jogada aérea, porque arrancar não dava, driblar não dava, fazer um passe não dava, e quando a bola caía no campo, ela ficava presa na água. Não teve muito o que fazer, o juiz, o árbitro da partida, paralisou por alguns minutos, a regra era 30 mais 30, e aí depois ia ver o que ia acontecer com o presidente da partida. Os jogadores depois foram liberados para o vestiário para dar continuidade no seu aquecimento, para não ter um resfriamento no músculo, para prevenir uma lesão. A equipe ali dos bastidores com o rodo, tentando de algum jeito ajudar na questão da drenagem, por mais que, como eu falei, tem uma tecnologia boa, a questão da drenagem não deu conta pela forte chuva de verão, que aconteceu coisa de 15, 20 minutos quando a chuva caiu, mas o que interessa é que os times voltarem em campo com uma drenagem, né, um pouco melhor. Aí a chuva e a água foi diminuindo, a qualidade técnica foi aparecendo, e aí o Internacional conseguiu encontrar alguns espaços, até que numa jogada feita pela esquerda, o passe do Carboneiro, se não estou enganado, do Bernabé, o Valência chega, toma a frente do zagueiro adversário, e o goleiro Max do Monson chegou atrasado, completamente atrapalhado, sem necessidade, porque o Valência já estava cercado pelo zagueiro adversário, derrubou o Valência, pênalti, o Borré cobra muito mal, a meia altura. Tem aí também a grande característica, teve também a grande defesa do goleiro adversário, o mérito do goleiro adversário, que defendeu também, mas na sequência uma jogada pelo Carboneiro feito pela esquerda e um cruzamento que a bola rebateu, chegou no Bruno Henrique, editou de longe pela esquerda, 1-0 para o Internacional. O Inter continuou pressionando até que no cruzamento do Carboneiro da esquerda para dentro da área, o zagueiro Arthur, completamente atrapalhado do zagueiro do time do Monson, empurrou a bola para o fundo da rede, e depois dali só deu um Internacional. Veio um segundo tempo onde de amplo domínio do time colorado, numa dobradinha entre o Borré vindo um pouco mais de trás, fazendo tipo uma de Alan Patrick, né, podendo fazer um tabelamento com o Enervanense, caía horas pelo lado e a horas centralizado dentro da área, então o Carboneiro também flutuando pelos lados, onde o Internacional teve uma combinação de chegando com o Bruno Henrique, enfim. E aí depois foram entrando alguns jogadores na partida, como o Thiago Maia, que foi uma grande surpresa ele estar na lista de relacionados
E também foi uma surpresa maior ele ter entrado, ele tem toda essa negociação com o Santos, que deve ter um imbróglio desenrolar melhor e definitivo nesta semana, onde o Internacional vai ter uma semana cheia para trabalhar. Ainda teve o gol do Bernabéu com o passe do Ener Valencia, que estava impedido, senão seria 3-0 o Internacional. E se o campo fez em condições melhores, acredito que o Internacional teria aí uma vitória, mesmo com o time desfalcado, teria uma vitória um pouco mais tranquila. E o Internacional agora com a vitória, com a maior classificação geral, mesmo com o Juventude ganhando, decide a sua vida no estádio Beira-Rio. Tanto o jogo de volta da semifinal, quanto caso o Internacional avance para a final, decide na sua casa. Como eu falei, o Colorado estava de olho no que estava acontecendo na Boca do Lobo. Juventude e Pelotas, terminou Juventude 3, Pelotas 2. O Grêmio venceu o Ipiranga e o Internacional vai pegar o Caxias na semifinal. Jogo de ida no próximo fim de semana no Estádio Centenário, jogo de volta no Estádio Beira-Rio. E depois a mesma coisa acontece com o Grêmio e Juventude. O jogo de ida decidido na Arena e o jogo de volta decidido no Alfredo Jaconi, na casa do Juventude. E a maior preocupação que tem agora é para a sequência. Quais jogadores devem ser os possíveis substitutos de Wesley e Alan Patrick? O Alan Patrick teve uma lesão confirmada, né, uma lesão ligamentar no tornozelo direito, sem uma estimativa de volta. E o Wesley também com uma lesão de grau 2 na coxa esquerda também confirmado. E as possibilidades? Pode-se manter essa situação do Borré, um pouco mais de trás com o Valência lá na frente, o Carboneiro. Pode ter o Wanderson aí também, flutuando pelos lados. Tem o Tabata, que está voltando a ficar à disposição, que não é especialmente um meia, mas pode fazer aquela dali. Tem a questão do Bruno Henrique, que é um jogador que tem um pouco mais de intimidade na criação de jogada, mesmo sendo um jogador defensivo, mas é experiente, tem a confiança do técnico Roger Machado. Tem o Gustavo Prado, que está voltando a estar à disposição, pode servir a seleção sub-20, seleção brasileira. E o Iago Naal, que é o jogador da posição, garoto da base, que deve ter sua oportunidade na sequência. Acredito eu que o Gauchão serve para isso, para dar oportunidade aos jogadores, principalmente os jovens da base, mas nessa fase final da competição, onde o Internacional não conquista o Gauchão há muito tempo, precisa voltar a levantar o caneco. E acredito eu que o técnico Roger Machado vai trabalhar para ter a melhor opção possível, para não ter que inventar, não ter que improvisar, não ter que colocar uma carga em cima dos jovens. E acredito eu que ele vai mais ou menos repetir essa escalação. Talvez faça uma alteração ou outra conforme as coisas foram acontecendo, com a chegada de Gustavo Prado, de Ricardo Matias, né? E o Tabata também voltando a estar à disposição. Então é isso, pessoal. Grande vitória do Internacional. Tudo se decide provavelmente no fim de semana do dia 15 ou 16 de março. Provavelmente teremos Internacional na final, pelo menos para isso que a gente está torcendo, né? E vamos ver o que vai acontecer, se vai dar Grenal na final, se o Inter vai avançar, se o Grêmio vai avançar ou não. Inter e Caxias, está Centenário no próximo fim de semana. Grêmio e Juventude na Arena. E depois no outro fim de semana os jogos de volta da semifinal. Internacional e Caxias no estádio Beira-Rio. Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. O Internacional decidindo a sua vida em casa, a Juventude também decidindo sua vida no Alfredo Jaconi. O que tu achou da partida? Tu gostou da vitória colorada? O que tu achou dessa novo modo de jogar do técnico Roger Machado? Foi uma grande vitória? O Internacional vai chegar à final? Aquele pesadelo, aquele fantasma do Internacional ficar no caminho para Caxias, para a Juventude, vai acabar? O Internacional vai voltar a conquistar um Campeonato Gaúcho? Eu quero a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter.